Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao lançamento da 14ª edição do Prêmio de Melhores Práticas de Estágios, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Gestão que tem como objetivo estimular o protagonismo dos nossos quase 12 mil estagiários da Prefeitura de São Paulo, valorizando e reconhecendo os projetos desenvolvidos por eles para uma melhoria da gestão pública. Eu me chamo Bruno Simões, sou diretor da Divisão de Gestão de Estágios, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria Municipal de Gestão, e hoje vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem preto, de quase 1,90 m de altura, careca, vestindo uma camisa preta, azul marinho, e uma calça branca. Também não podemos deixar de agradecer à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que disponibilizou todos os recursos técnicos para garantir, e também os intérpretes de Libras, para garantir um evento mais inclusivo e também a acessibilidade para todos. E para dar o pontapé inicial, eu vou falar também que no dia de hoje a gente vai, além de mostrar o tema desta edição, que é Planos Municipais conectando as estratégicas para transformar a cidade de São Paulo, a gente também tem a participação especial dos nossos vencedores da edição do ano anterior. E, para começar, a gente convida o chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento e Eficiência para falar um pouco da atuação da pasta e também do propósito da Secretaria. O nome dele é Carlos Roberto Ruas. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Ruas, ocupo atualmente a chefia de gabinete da Secretaria de Planejamento e Eficiência do município. Eu gostaria de cumprimentar a secretária Marcela Arruda e toda a equipe da Secretaria de Gestão, inclusive todos os participantes também dessa live. Gostaria de dizer que, nessa oportunidade, vou representar o secretário Clodoaldo. E a Secretaria de Planejamento e Eficiência, ela recentemente foi criada pela Lei 18231 de 2025 e está exatamente no momento da sua regulamentação e reorganização das suas atribuições e área de atuação, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso processo orçamentário, nosso processo de planejamento e orçamentário do município. Nós, sob o ponto de vista dos nossos instrumentos de planejamento, temos ali o nosso plano de metas, plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a nossa lei orçamentária anual, que são ali os instrumentos que a gente tem atribuição de dar toda a coordenação, acompanhamento da sua execução. A Secretaria, além dessas atribuições que estão sendo organizadas e definidas, a Secretaria nova nessa próxima gestão do prefeito Ricardo Nunes, ela tem um grande desafio que casa bastante com o tema desse evento, da 14ª edição, que é justamente essa atribuição e esse desafio da Secretaria de fazer uma integração de todos os instrumentos de planejamento com as nossas políticas públicas, com as nossas demandas, os nossos planos. Então, é uma grande oportunidade que a gente agradece a possibilidade de estar participando, porque nós conseguimos aqui fomentar cada vez mais essa integração, né? Essa integração ela é tão importante que ela faz parte da nossa lei orgânica, que estabelece uma necessidade de trabalharmos num sistema de planejamento ordenado por um sistema de planejamento, onde temos ali uma série de peças e engrenagens azeitadas para que a gente consiga um objetivo
final, que é sempre atender cada vez melhor a população de São Paulo. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a participação e a oportunidade, né, de poder fomentar cada vez mais essa integração e poder aí reconhecer nos projetos e nos planos que serão apresentados, poder vincular eles aos nossos planos, né, que são mais de 40 planos aí no município de São Paulo. Então, é uma grande oportunidade para divulgar cada vez mais e conseguir também atingir os nossos objetivos. Agradeço aí a participação, que tenhamos aí uma boa tarde aí no evento produtivo. Obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos, pelas reflexões e contribuições que foram feitas e também contar um pouco da atuação da CEPLAN aqui para o município de São Paulo. E agora convido a todos para dar uma salva de palmas para compor a mesa a secretária Marcela Arruda e também o coordenador do CIEE, Bruno Melo. Para dar continuidade ao evento, eu convido o senhor Bruno Melo, coordenador de atendimento à administração pública, para representar o CIEE, nosso agente de integração, que ajuda na sustentação da política de estágio na Prefeitura de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer, em nome do CIEE, a secretária Marcela Arruda pelo convite. É gratificante estar aqui nesse momento, porque já são uma parceria de longas datas, né? Desde 14 anos já atuando junto com a Prefeitura, e esse 14º prêmio é muito importante porque mostra que a Prefeitura de São Paulo, além de ser hoje o maior volume de estagiários contratados do Brasil pelo CIEE, é a instituição que mais oferece a questão de inovação, e o Prêmio Melhores Programas de Estágio é justamente isso. A gente não está falando só de uma quantidade de estagiários, mas o quanto vocês incentivam a participação do estagiário efetivo, a inovação e fazer também a proposta de fazer o município melhor, né? Acho que o tema para esse ano de planos municipais, conectando as estratégias para transformar São Paulo, é muito vinculado a isso. Então, você consegue, como estagiário, colocar em prática ações inovadoras para mudar a vida dos munícipes daqui da capital, né? O quanto isso é importante, o quanto é desafiador e gratificante poder participar de programas de estágio como esse, onde se estimula a inovação, a criatividade, e é justamente que a gente fala sobre isso. Então, a importância de que cada um que participe deste prêmio, acho que hoje aqui o grande convite é esse: estagiários, participem disso. Esse é um momento único para vocês de propor a inovação, de trazer a qualidade, de mudar a história da nossa cidade. E aí a gente sabe que mudanças como em São Paulo não cabe apenas à alta gestão. Vocês, no dia a dia, na atividade que você faz no seu estágio, seja onde for, é essa iniciativa que a gente quer, essa inovação que a gente quer, porque a gente sabe que lá na ponta que vão surgir grandes ideias para transformar a nossa cidade. E este é um momento ímpar e único para que vocês participem. Então, é com muita honra que o CIEE participa desse evento. Ele é um parceiro de longa data, porque nós buscamos parceiros que buscam a inovação, que realmente fazem a transformação da vida, não só das pessoas, não só dos estagiários, mas de uma sociedade como um todo, né? Então, queria ficar aqui meu agradecimento e convidar a todos os estagiários a fazerem a inscrição nesse grande prêmio, que eu tenho certeza que teremos ideias brilhantes, como a gente teve nas outras edições, e que cada vez mais a gente possa construir um futuro melhor para a nossa sociedade. Bruno, agradecemos à Prefeitura de São Paulo pela parceria com o CIEE e no apoio à formação desses jovens talentos aqui. E, para continuar, a gente convida a secretária municipal de gestão, Marcela Arruda, que é a secretaria responsável pela coordenação da política de estágios na Prefeitura de São Paulo. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Começar aqui com a audiodescrição para todos os nossos estagiários e estagiárias. Sou uma mulher com cabelo na altura abaixo do colar, preto, de cor parda. Hoje eu visto um blazer na cor bege ou caqui,
um colete listrados. Estou ao lado de 2 homens brancos, vestindo uma tonalidade azul, um com a camisa listrada de azul e outro com a camisa clara. Ambos são de cabelos com entradas leves que aparentam um pouco a idade. Então, eles devem ter aqui a média de 45 anos de idade. Eu tenho 40 anos, então estou muito bem. Aqui, agradecendo primeiro a presença das nossas estagiárias e estagiários vencedores do último prêmio, e em nome de Júlio José Ramos, Vinícius Santos Gomes Firmo e Mariana Tomás Nascimento, eu quero cumprimentar a todas as estagiárias e estagiários da Prefeitura de São Paulo e a todos que estão se dispondo a participar deste nosso novo período de premiação. E quando a gente pensa que nós estamos diante de um último dado, Bruno, que fala que 10 milhões, pelo menos, de jovens estão numa situação de nem estudam e nem trabalham, nós termos na Prefeitura de São Paulo quase 12 mil estagiários e sabermos que esse número nem sempre foi assim. Até 2022, nós tínhamos aproximadamente 4.500 estagiários na Prefeitura de São Paulo, portanto, sobravam vagas de estágio sem ser preenchidas aqui na Prefeitura da maior cidade da América Latina. Entender que nós estamos num momento muito importante de ter jovens que, diante de uma exclusão social, de uma exclusão material ou até mesmo emocional, porque quando nós falamos de jovens que não estudam e nem trabalham, eles estão diante de inconclusões internas e, às vezes, a questão não é material, ela é emocional. Saber que estou aqui diante de vencedores do último prêmio, por ter contribuído na prefeitura da maior cidade da América Latina em diversos temas, na saúde, no planejamento, na educação, entender que nós estamos diante de pessoas vitoriosas e que estão se propondo não apenas a participar hoje de um prêmio, mas sim se propondo a ser exemplos, a sonhos de outros estudantes que podem ser seguidos, esses estudantes que estão nos assistindo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, sabendo que vocês não estão desconectados dos sonhos, nem dos sonhos próprios, nem dos sonhos familiares, ainda que vocês não saibam. E quando vocês estão dentro de um programa como esse, vocês estão participando de sonhos de uma sociedade. Sociedade esta, a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. É muito emblemático. Nós temos quase 12 mil estagiários participando de sonhos de construção de uma cidade com 12 milhões de habitantes. Vocês são exemplos não apenas para os jovens da idade de vocês, e por isso que este convite que aqui faço não é apenas para os estagiários da Prefeitura de São Paulo. Estou falando para que vocês alertem aqueles que ainda não conhecem o programa de estágio da Prefeitura de São Paulo a conhecer, por meio do CIE, esta prefeitura e conectá-los a sonhos de uma cidade. Os jovens que estão hoje nesse estágio podem ser os próximos prefeitos e as próximas prefeitas, por que não? Pode ser o próximo presidente de empresa ou, para aqueles que almejam, talvez o presidente do Brasil. Porque terão experiências únicas de uma cidade que é uma cidade-país, uma cidade que traz as maiores complexidades de planejamento, e o nosso tema deste ano se refere à conexão de estratégias para um bom planejamento da cidade. São pessoas que ainda antes dos 18 anos, ou um pouco mais de 18 anos, terão a oportunidade de contribuir para o planejamento da maior cidade da América Latina. Vejam que oportunidade. E quantos não têm esta oportunidade, mas me preocupa que muitos nem sabem da possibilidade de ganhar uma bolsa de estágio na prefeitura, que, quando somado aos seus acessórios, se aproxima de R$ 2.200.
Veja a importância disso. 90% da população brasileira, para quem não conhece, ganha até R$ 3.500. 90% da população brasileira, segundo o último dado do IBGE, ganha até R$ 3.500. Quando estamos nos dispondo a pagar uma bolsa de R$ 1.500, que com acessórios se soma quase R$ 2.200, nós estamos dizendo que queremos mudar essa história da população brasileira para que tenha jovens que comecem a sua vida com oportunidades que talvez os seus pais não tiveram. A oportunidade de estar ganhando em sua totalidade quase acima, sim, se somado tudo, do salário mínimo nacional. Por que trago essa perspectiva financeira após uma fala que fala de sonhos da construção de uma cidade? Porque nós sabemos que muitas vezes é a barreira financeira que impede a escolha da continuidade dos estudos ou da própria continuidade dos sonhos. Assim como os últimos dados do CIE demonstram que é por conta desta barreira financeira, que o estágio também é procurado, não apenas pelo interesse de aprender, mas sim de contribuir com a alimentação familiar, não somente com o pagamento da bolsa na universidade. Então, o meu convite é para que vocês vejam este programa de estágio, ao lado do eixo Melhores Práticas de Estágio, com a premiação hoje, como uma oportunidade de mudança de vida de jovens, que muitas vezes se perdem nos seus sonhos, seja porque não conhecem as diretrizes, seja porque têm impedimentos financeiros. E com essas palavras que eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Gestão, em nome do Bruno, que coordena este programa e agora coordena uma área muito maior, que eu tenho certeza que um dia foi um jovem, ele ainda é jovem, mas foi uma criança sonhadora. Bruno, que já teve experiência na gestão pública, não aqui como concursado somente, que já vem de uma trajetória de concurso público, na gestão pública, e que tem estudado tanto para permanecer, e que se propõe, entre tantas oportunidades, ele se propõe a dizer à Secretaria de Gestão que ele quer permanecer, mas numa área que ajude outros jovens, e vocês, estagiários, a permanecer sonhando também que a gestão pública pode ser melhor e mais eficiente se nós tivermos a compreensão do nosso papel na sociedade enquanto estudantes, enquanto estagiários. Então, é em seu nome, Bruno, que eu agradeço a toda a equipe que pensa diariamente. E aqui eu trago alguns dados. Até 2022, como já disse, nós tínhamos menos de 5.000 estagiários e vagas sobrando e tínhamos um incômodo. Por quê? Que na maior cidade, onde também se verifica os índices de desigualdade, a gente ainda tem vagas sobrando, vagas pagas, né? Bolsas que não são gratuitas. E com o sonho de muitos que estão ao meu lado, de colegas que hoje são da CEPLAN, mas a Prefeitura como um todo, em especial da Secretaria de Gestão, nós sonhamos que nós ocuparíamos estas vagas, com algumas premissas, com as oportunidades iguais para os jovens que moram na cidade de Tiradentes, mas que moram lá no Grajaú, que moram em qualquer local da cidade de São Paulo. Nós iríamos atrás desses jovens de diversas formas, batendo nas escolas, publicando na mídia, fazendo uma feira de estágio, que na sua primeira edição teve 5.000 estudantes na fila. Lembra aquelas vagas que nunca eram ocupadas na Prefeitura de São Paulo, que tinha uma distância entre a realidade da Prefeitura com maior orçamento? Sim, a Prefeitura tem o maior orçamento da América Latina, quando comparado às demais prefeituras e aos demais estados, exceto ao estado de São Paulo. Então, a dimensão é muito grande. Quando a gente se propõe a fazer uma feira de estágio para apresentar para os jovens o que é fazer um estágio na prefeitura, estávamos nos propondo a trazer um pouco mais de igualdade do conhecimento. A gente estava se propondo a trazer o conhecimento de que o jovem, em qualquer decisão sua acadêmica, no caso daqueles que já estão na universidade, eles poderiam optar por trabalhar aqui aprendendo. Não é um trabalho, é um aprendizado diário. Na saúde, sim, na educação, que é mais conhecida, na assistência social, mas em relações internacionais. Ele pode trabalhar em turismo, ele pode trabalhar em assistência social, ele pode trabalhar na cultura, e na cultura trabalhar com moda, com teatro. E a gente passou uma percepção que não era vista para quem
procura um estágio que muitas vezes, pela falta de conhecimento das suas pessoas próximas, dos seus pais, sempre enviesam para aquelas cadeiras que são mais conhecidas, na área da administração, da matemática, do direito, e a gente abre essa percepção que a prefeitura, Carlos, é muito mais do que as áreas mais conhecidas. A gente abre uma percepção que as políticas públicas, e aqui compreendida como a solução para os problemas públicos, melhor definição de política pública é a solução para problemas públicos, passam por muitas perspectivas para além daquelas que são conhecidas. E a maior parte delas, nem sempre, elas são ensinadas no banco das escolas. Então, foi juntando tudo isso que esse sonho nasce, agregado a um fortalecimento também do prêmio de estágio, que já existia até 2022, já tinha suas edições, mas convencidos que precisávamos aumentar essa percepção, o prefeito Ricardo Nunes nos apoia com duas grandes iniciativas. Primeiro, aumentar o valor da bolsa, foi o que fizemos ainda em 2022, em 2 períodos, em 2 oportunidades. E ao prefeito Ricardo Nunes também batemos na porta, e na porta do CIE também, quando falamos que precisávamos aumentar em dinheiro o prêmio que é dividido e que saiu de 18 mil para 27 mil reais. São 2 simbólicos auxílios, além daquele auxílio que eu compreendo que é o melhor, que é o aplauso de todos os colegas que sabem qual que é o projeto que você esteve envolvido durante o seu estágio. E a gente faz isso para enfrentar com muita coragem o desânimo, muitas vezes, que vem da continuidade dos estudos. São com essas palavras, se me deixassem aqui, falaria muito mais, preciso encerrar, que eu quero dizer que esse descompasso da realidade social, os 10 milhões de jovens colegas de vocês, conhecidos ou não, que estão na dúvida sobre estudar, sobre aprender, precisam ser inspirados e incentivados com a coragem que vocês têm ao se propor a participar de uma premiação, ainda que seja pelo prazer de participar ao lado dos colegas, apresentando aquele seu trabalho diário. E como nós mudaremos a realidade social, nós mudaremos através da boa vontade, do crédito à administração pública, de saber que pessoas como o Bruno estão nesta prefeitura diariamente, buscando aqui uma gestão pública mais eficiente, e a vontade de transformar a partir de um passo que é de aproximar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas entregas. São com essas palavras que eu quero dizer que as ideias de vocês e a contribuição de vocês, elas nos inspiram, e por isso que nós damos continuidade a muitas ideias que surgiram e brotaram no Premia do ano passado, no Prêmio de Melhores Práticas dos últimos anos. Parabéns a todos vocês. Em nome do prefeito Ricardo Nunes, da Prefeitura de São Paulo, eu desejo que esta edição, Conectando Estratégias para Transformar a Cidade de São Paulo, seja um marco na história da Prefeitura de São Paulo, sim, mas em especial que vocês lembrem, como participantes, que vocês contribuíram para a transformação da cidade, em especial das pessoas que moram nessa cidade. Muito obrigada e um bom evento a todos vocês. Muito obrigado, secretária Marcela Arruda, pelas palavras, pelas reflexões trazidas e também por colocar a política de estágio na agenda da Secretaria Municipal de Gestão. Bom, gostaria agora de apresentar um pouco vou pedir para os convidados, se quiserem se retirar, por gentileza. Bom, antes de chamar o próximo convidado, eu vou apresentar um pouco sobre o tema do prêmio de estágio desse ano. O tema do estágio desse ano é Planos Municipais conectando estratégias para transformar a cidade de São Paulo. Nesse ano, os estagiários observarão todos os conjuntos de temas, os conjuntos de planos municipais que ajudam a orientar e a estruturar as ações da cidade de São Paulo. A partir desse tema, os estagiários terão a possibilidade de desenvolver novos projetos,
pensar em possíveis intervenções e também iniciativas para o aperfeiçoamento da gestão pública. E para falar com mais detalhes sobre o tema e também aprofundar e mostrar aonde vocês, estagiários e estagiárias, localizarão os documentos, os planos, eu convido agora o Daniel Bruno Garcia, coordenador da CEPLAN, e que trabalha diretamente na sistematização dos planos municipais. Obrigado, Bruno. Bom, boa tarde a todas e todos os estagiários. Em nome da secretária Marcela Arruda, gostaria de agradecer a todas as autoridades aqui presentes, especialmente pela oportunidade de promover essa articulação da política, né, de estágios, que, a princípio, pode parecer que é uma coisa burocrática, enfim, né, de permitir com que estudantes, né, tenham acesso, tenham uma iniciação ao mundo de trabalho, mas, na verdade, acaba dando muito sentido para essa política, trazendo a possibilidade de premiação, trazendo a possibilidade dos estagiários se articularem, apresentarem propostas, porque, sem dúvida, são situações que esses estagiários vão se submeter ao longo da vida acadêmica ou profissional, quando precisarem, né, se candidatar para uma vaga de emprego, quando forem se candidatar para uma vaga depois num mestrado, né, num doutorado, eles com certeza vão ter que se apropriar de fazer leitura de edital, de pensar projeto, de construir atividades e de dialogar, né, de fazer a sua trajetória de vida, né, aquilo que eles estudam, aquilo que eles fazem no seu dia a dia, dá sentido para resolver algum problema, seja público ou seja, enfim, voltado à organização ao qual eles vão interagir ao longo da vida. Bom, eu vou, feito esse agradecimento, também vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou, então, Daniel Garcia, estou coordenador de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, né? Eu sou um homem branco, de 39 anos, uso barba, óculos, tenho cabelo crespo, encaracolado, estou usando uma camisa polo verde e uma calça preta. Eu vou apresentar um site em que reúne os planos municipais existentes na cidade de São Paulo. Mas antes de falar do site propriamente dito, eu queria contar um pouco da história, né, desse site. A ideia aqui não é falar tanto dos planos especificamente, o plano, a ideia de plano, né, como um documento que concretiza o processo de planejamento, né, que se torna um instrumento de planejamento, é uma coisa existente tanto no setor público quanto no mundo corporativo. Todos, né, acho que já devem ter ouvido falar de planejamento estratégico, né, enfim, eu não vou entrar muito no detalhe conceitual, né, de planos. Os estagiários, né, que forem ali do campo de públicas, né, gestão de políticas públicas, administração pública, muito possivelmente vão ter disciplinas específicas sobre isso, inclusive, eventualmente, podem até estudar o plano de avenidas, né, do prefeito Prestes Maia, do começo do século XX. A ideia aqui não é falar sobre o que é planejamento, ou sobre o que é plano, mas contar um pouco o porquê surgiu a necessidade de se criar uma plataforma onde se tem informação consolidada dos planos existentes. Como a secretária Marcela bem colocou, é necessário credibilizar a administração pública e uma forma, né, enfim, das políticas públicas acontecerem, se concretizarem, é justamente documentando uma situação atual em que se está, se apresentar uma situação desejada e demonstrar qual vai ser o caminho, né, para se deslocar da situação atual
para a situação desejada. Isso é a ideia, né, de plano de planejamento. Os planos existem, então, falando especificamente da Prefeitura de São Paulo, há muito tempo, né? Eles sempre existiram. E a gente pode perguntar, bom, se a Prefeitura tem planos, por que ainda existem muitos problemas? Obviamente, a resposta, né, para essa questão não é simples. É importante também sair de premissa que só a existência de planos não é suficiente para se resolver os problemas, né? Existem vários outros fatores que precisam ser levados em considerações. Mas começou a se ter a leitura de que cada vez mais os planos iam surgindo e cada vez menos esses planos iam se comunicando entre si, né? Ou seja, não se tinha garantia de que eventualmente um plano de um determinado tema apontava para uma ação para um determinado sentido e um outro plano de um tema correlato, de repente, para uma ação semelhante, estava apontando para um outro sentido, né? Então, começou a se perceber, eventualmente, esse tipo de situação e, principalmente, falta de conexão desses planos com o orçamento da cidade, né? Ou seja, muitas vezes, durante, né, a construção do plano plurianual, que é o instrumento que vai organizar, né, o orçamento da cidade, criando programas, né, criando ações orçamentárias, e que vai orientar, né, a gestão governamental para se criar as leis de orçamento anual. Os planos plurianuais eram criados, e aí, ao longo da gestão, a secretaria está falando, olha, eu estou precisando de mais recurso por conta de um plano existente que eu tenho aqui, e quando, enfim, ia se estudar, né, a possibilidade desse remanejamento de recurso, se via que esse plano setorial pouco estava refletido no PPA. Então, a partir desse diagnóstico que os planos setoriais, os planos existentes estavam tendo uma baixa articulação entre si, né? Ou seja, eles estavam direcionando muita energia, né, das diversas áreas da prefeitura, mas não necessariamente, né, para o mesmo direcionamento estratégico, e também estavam pouco articulados com o orçamento. Se teve uma ação deliberada, né, da prefeitura, da administração pública, de falar, não, nós precisamos conhecer os planos de São Paulo. E esse é um ponto, né? Inclusive, ali nos idos de 2020, 2021, se a gente perguntasse, bom, quantos planos a cidade tem, a gente não saberia responder. Então, uma série de servidores e de áreas da prefeitura, em especial a Secretaria da Fazenda e, na época, a Secretaria de Governo, né, por meio de uma Secretaria Executiva de Planejamento, né, que predecedeu a CEPLAN, que hoje está representada pelo chefe de gabinete Carlos Ruas, veio em nome do secretário Clodoaldo. Então, essas áreas elas começaram a fazer o mapeamento dos planos existentes. Então, montar uma base de dados mostrando enfim, que plano que existe, se ele está vigente ou não, quando que é o início, quando que é a duração, onde você pode ter mais detalhes sobre esse plano, e isso se consolidou aqui nesse site planosmunicipais.prefeitura.sp.gov.br. Eu vou mostrar um pouco esse site para vocês agora, mas eu queria só fazer um adendo. Por várias questões, esse site hoje ele não está totalmente atualizado. A Secretaria de Planejamento, né, como foi mencionado, ela foi oriunda de uma outra secretaria, ela juntou para cumprir com as atribuições, né, que o Carlos Ruas mencionou, de qualificar, né, a elaboração do orçamento, né, de aumentar, né, a eficiência, né, e a eficácia das políticas públicas, se juntaram. Uma área da Secretaria da Fazenda, uma da Secretaria de Governo, constituiu a CEPLAN, por conta de recursos humanos mesmo, para dar conta da criação da CEPLAN. O cronograma de atualização desse site Planos Municipais não coincidiu aqui com o cronograma para o site estar atualizado no momento de divulgação aqui da premiação, dessa premiação, né? A previsão é que o site esteja atualizado em junho. Então, o adendo que eu gostaria de fazer é que
para vocês considerarem os planos municipais vigentes, se atentem, né, ao edital, né, da premiação, e somente a partir de junho mesmo aqui ao site. Mas, em termos de navegação, o site não vai ter alteração, e eu gostaria de mostrar aqui como o site funciona. Bom, então, a ideia de ter um site público é mostrar não só para os servidores da cidade, né, muitas vezes quem atua numa secretaria setorial, na Secretaria da Saúde, na Secretaria de Assistência, acaba conhecendo muito a realidade daquela secretaria e até, né, por ir a fundo, né, na questão temática, acaba tendo pouco contato com outras coisas da cidade. Então, além de atender o público da própria prefeitura, da prefeitura se conhecer, a ideia de ser de ser um site, né, público é que toda a população da cidade, qualquer pessoa com acesso a esse site, possa conhecer o universo de planos da cidade de São Paulo. Bom, então, a gente tem aqui uma página de abertura em que a gente conta um pouco a história. Eu comecei, né, então, a mencionar que houve esse diagnóstico, né, da necessidade de fortalecer a comunicação dos planos entre si, em especial dos planos em relação ao orçamento, e endereçar esse problema, né, enfim, começar a propor soluções a partir desse diagnóstico, foi possível por conta de um plano que chama Plano de Ação em Governo Aberto, né? Esse plano de ação em governo aberto, ele é fruto de uma parceria que a Prefeitura de São Paulo tem com uma organização internacional, né, que chama Open Government Partnership, né, parceria para governo aberto, em que a Prefeitura pactua junto com a sociedade, junto com o comitê, né, formado por organizações da sociedade civil, um plano de ação com compromissos para tornar o governo mais aberto e cumprir com alguns objetivos de transparência, de participação social. E um desses compromissos, no terceiro plano de ação de governo aberto, né, que vigorou entre 2021 e 2024, foi criar esse portal esse site, né, de planos municipais, a ideia era entender como que os planos se comunicavam com um outro plano específico, que era o plano de implementação da Agenda, né, 2030, e então, por meio desses dois planos, foi possível realmente organizar, criar um processo de trabalho, criar um fluxo para pensar tanto a sistematização quanto a atualização desse site. Bom, então, aqui o site conta um pouquinho dessa história, inclusive tanto o terceiro plano de ação em governo aberto, quanto o segundo, o primeiro, vocês podem acessar, inclusive aqui por meio esse site de planos municipais vai mostrar o caminho para acessar esses outros planos. E aí, então, eu vou, contado esse histórico, eu vou mostrar o que a gente tem aqui no site, né? Então, a gente tem primeiro essa história, a gente tem a lista de todos os planos mapeados, e aí é justamente essa lista que está em atualização, né? Desde a última atualização, no final de 2024 até agora, tiveram alguns planos que entraram. Outra atualização principal é o status do plano, né? Então, se o plano está vigente, né? Se está ainda em vigor ou se já se encerrou. Então, essa é a parte que em junho vai estar atualizada, mas aqui vocês podem ter acesso a todos os planos identificados na cidade de São Paulo. Antes de dar alguns exemplos aqui sobre os planos, acho que é importante mencionar algumas coisas. Por que tem bastante plano, né? Bom, acho que primeiro, com uma cidade de 12 milhões de habitantes e dado os inúmeros problemas da cidade, não é, na verdade, tão simples, pode não ser consensual dizer que se, em média, ali 40 planos, que é o que a gente tem hoje, né, vigente, é muito ou pouco, né? Para uns pode parecer pouco, para outros podem parecer muito, né? O fato é, independente, né, dessa discussão sobre quantidade, é que existem alguns planos que eles são exigidos pela Constituição Federal, né? Então, por exemplo, dada o porte da cidade de São Paulo, a Constituição Federal ela tem um capítulo, né, ali uma seção que fala sobre a política urbana, né? Existe uma lei, que é o Estatuto da Cidade, que regulamenta esse capítulo da Constituição Federal.
e ele estabelece, né, então, pela Constituição Federal, que municípios, a partir de um determinado número de habitantes, precisam ter um plano diretor estratégico. Então, esse é um exemplo que, por força da lei maior do país, ele precisa existir para um grupo de municípios. Então, São Paulo tem o seu plano diretor e vocês vão identificar, aqui está em ordem alfabética, né, vocês vão identificar aqui o plano diretor estratégico. Tem outros exemplos de planos que funcionam, né, dessa forma, que são oriundos, né, da própria Constituição. Então, pela organização, né, da proteção social no Brasil, né, como a União, os estados, os municípios se dividem, né, nas políticas de saúde, educação, assistência social, alguns planos também são obrigatórios, né? Então, o Plano Municipal de Saúde ele também é obrigatório para se cumprir ali com a forma como a Constituição organizou a partilha de recursos para a política de saúde. Então, tem alguns planos que eles existem por conta dessa natureza. Tem outros planos que eles existem por força de lei, mas por conta de lei municipal, né? Então, por exemplo, eu falei ali do plano de ação para implementação da Agenda 2030, e ele é um plano que existe porque os vereadores, né, então os representantes eleitos aqui pelos munícipes de São Paulo, fizeram uma lei que foi sancionada pelo prefeito, né, é uma lei que fala que todas as políticas públicas do município de São Paulo precisam, né, dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, especialmente, né, com a Agenda 2030, e para o cumprimento dessa lei é necessário um plano de ação, né, quadrienal para o cumprimento dessa lei. Então, é uma lei municipal que coloca a obrigatoriedade desse plano. Um outro exemplo de plano que ele existe por força de lei municipal é o Plano Municipal da Primeira Infância. Também existe uma lei do município, uma lei que foi uma iniciativa do Poder Executivo, aí, né, os vereadores, né, aprovaram, né, o prefeito também sancionou, estabelece uma política municipal de longo prazo para a primeira infância, e para o cumprimento dessa política, a lei coloca a necessidade da criação de um plano também quadrienal, e esse plano, então, ele a cada 4 anos, né, elaborado, monitorado, enfim, para o atingimento dessa política de longo prazo. Existem outros planos que são voluntários das secretarias, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Esportes, justamente para atender, pensar políticas de formas mais estratégicas, fez um planejamento estratégico, fez também um diálogo com a sociedade e fez um plano municipal de esportes. Então, existem planos que são voluntários também. Tem planos que são bem específicos, né, planos que são do tema saúde, do tema educação, e tem planos que são transversais, né, como Primeira Infância, como Agenda 2030. Então, os planos são como, né, governo aberto, são planos que têm um tema em comum, mas que dialogam com diversas áreas da prefeitura. Então, existem temas de diversas naturezas. E justamente por conta dessa diversidade, aqui vocês podem, a ideia desse site é vocês entenderem como que vocês podem buscar mais informação sobre eles. Bom, então, vocês podem acessar os planos aqui, e vocês podem, aqui tem um painel, vocês podem entender que plano dialoga com, eventualmente, aquilo que, né, vocês, estagiários, lidam no dia a dia, enfim, ou algum outro tema de interesse. Então, bom, eu quero saber todos os planos que dialogam com a habitação. Olha, então, eu tenho aqui uma dezena de planos que vai ter ali alguma meta ou alguma ação, alguma diretriz que dialoga com a temática da educação. Então, por aqui, a gente começa a ver como os planos conversam entre si. Só um detalhe, a maior parte dos planos, ele passa geralmente por um processo de participação social, né? Ou seja, o Poder Executivo elabora, né, uma primeira proposta, né, de planejamento, e depois convida a sociedade para contribuir para a elaboração desse plano, né, contribuir com críticas, com propostas, enfim. Hoje, a Prefeitura tem uma plataforma que reúne o processo pelo qual essas consultas públicas, né, esse processo de contribuição
acontece, que é o Participe Mais. Então, por lá, eventualmente, se vocês querem entender um pouquinho mais como foi o processo participativo, lá no Participe Mais vocês podem obter mais informações, né? Então, só para dar um exemplo, a gente acabou de passar pela apresentação do Programa de Metas 25-28, a gente acabou de passar, né, por audiências públicas e também por disponibilizar esse instrumento para contribuições, e aqui no Participe Mais vocês podem entender que contribuições foram colocadas, né? O Participe Mais tem uma lógica de apoios, então vocês podem ver quais tiveram mais apoio. Eu até, para não consumir muito tempo, não é mesmo também o objeto aqui, não vou navegar, explorar o Participe Mais, mas eu quis falar dele, primeiro porque eles têm esse diálogo com os planos, em que vocês podem ver como foi o processo participativo da maior parte deles, mas também para vocês ficarem atentos, né? Para além da vida né, acadêmica de estagiário, vocês também são cidadãos de São Paulo, então sempre fiquem atentos ao Participe Mais, porque sempre vai ter aqui processos de consultas públicas e vocês podem fazer a contribuição de vocês também. Bom, eu gostaria de me deixar à disposição aqui da Secretaria de Gestão, tudo que for necessário para, enfim, para todo o procedimento aqui da premiação. A Coordenadoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação vai estar disponível para dialogar com vocês. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, né, a todos os organizadores e parabenizar a cada um de vocês, estagiários e estagiárias, que, além de contribuírem muito com a Prefeitura aqui, né, no dia a dia, estão com uma oportunidade agora bastante grande de deixar esse legado, como a secretária mencionou. Obrigado, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao Daniel por representar a Secretaria de Planejamento e Eficiência e explicar o tema desse ano, né, que é tão importante, e essa parceria com a Secretaria Municipal de Gestão, nesta edição da premiação do Melhores Práticas de Estágios, ajudará a gente a fazer com que todos os estagiários estejam a par de como vai ser a formulação desses trabalhos. Agora, a gente vai mostrar a estrutura do trabalho. Bom, em primeiro lugar, a premiação desse ano ela é similar à do ano passado. Então, os vencedores da premiação individual, o primeiro lugar ganhará R$3.000, o segundo lugar ganhará R$2.500, o terceiro R$2.000 e o quarto colocado R$1.500. O valor total da premiação individual é de R$9.000. Além disso, na premiação em grupo, teremos o primeiro lugar ganhando R$6.000, que vai ser dividido pela dupla ou pelo trio. O segundo lugar ganhará R$5.000, o terceiro R$4.000 e o quarto lugar R$3.000, totalizando R$18.000. Bom, o valor total das premiações aqui para a edição desse ano é de R$27.000. Essa premiação ela é paga pela Prefeitura e também com a colaboração do próprio CIE, e que, como eu disse no início da apresentação, visa reconhecer o trabalho dos estagiários. O modelo do projeto ele é muito parecido com o do ano passado. Os estagiários terão que desenvolver um relatório técnico em que terá um resumo, um desenvolvimento, um diagnóstico para entender a situação atual daquele órgão ou daquele problema público e também uma proposta de intervenção.
né? Poderá ser o aperfeiçoamento de uma política pública, pode ser também uma melhoria de algum processo, enfim. Dado o alinhamento com os planos municipais, é que esse trabalho terá que ser desenvolvido. Então, é muito importante que, na estruturação desse trabalho, haja a referência explícita ao plano municipal que a dupla ou o estagiário estará utilizando para a realização e concepção desse trabalho. Um outro ponto importante é a cláusula de anonimato. No desenvolvimento do trabalho, não pode, é proibido ter alguma referência ao nome do estagiário ou aos seus supervisores. Isso garante a equidade na avaliação dos trabalhos pela comissão julgadora e também garantirá que o reconhecimento, todo o processo seja reconhecido com toda a lisura e transparência. Um outro ponto interessante é que o trabalho desse ano terá que ser encaminhado para a divisão de gestão de estágios no formato em PDF, tendo um tamanho máximo de 4.000 megabytes. Hoje nós publicamos o edital, então ele já está no Diário Oficial da cidade. Terá um período de pré-inscrição, que acontecerá de maio a junho desse ano, e também terá um período de envio dos trabalhos, que acontecerá entre julho e o início de agosto. Os finalistas apresentarão os trabalhos para a comissão julgadora no final de outubro, no dia 22. E também terá a cerimônia de entrega da premiação, que acontece de forma corriqueira em novembro dos últimos anos, né? E desse ano também. Um outro ponto interessante, que a equipe de gestão de estágio preparou um manual em parceria com a assessoria de comunicação, que orientará a elaboração de todos os trabalhos, dando dicas, esclarecendo eventuais dúvidas e, principalmente, falando de cada um dos tópicos do trabalho, o que o estagiário ou a estagiária terá que priorizar no momento da elaboração e concepção desse projeto. E também nós disponibilizamos no site da Clique todas as informações relativas não só ao prêmio de melhores práticas de estágio, mas também informações sobre quais são os planos vigentes que serão utilizados, que poderão ser utilizados na realização desse trabalho, e também orientações que serão passadas sempre que tiver qualquer atualização relativa ao prêmio. Aqui nós disponibilizamos também o link do edital e também onde vocês conseguem um acesso direto a essas informações. Agora daremos sequência à exibição de um vídeo muito especial que registra a participação dos estagiários e dos vencedores do ano passado, tanto na modalidade individual quanto na modalidade em grupo. São esses estagiários que vão inspirar vocês para realizar grandes trabalhos que terão que também ter um componente de viabilidade técnica aqui para a Prefeitura de São Paulo. Vamos assistir? Bom, meu nome é Júlio José, eu estou no 3º ano do curso de Gestão de Políticas Públicas na USP. Atualmente eu estou no final do meu 1º ano de estágio na Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, que é uma executiva dentro da Secretaria de Governo. Então, a gente está apresentando aqui uma nova modalidade de parceria, que são as parcerias público-comunitárias. Uma nova modalidade no rol de políticas públicas que a Prefeitura de São Paulo pode exercer aqui no nosso município. O primeiro objeto dessa parceria público-comunitária que a gente está propondo é a instalação de hortas comunitárias verticais no Jardim Caralux, que é uma comunidade na Zona Leste, a qual eu tenho bastante contato, fica perto da minha faculdade. Então a gente pensou no Jardim Caralux como o primeiro local para a gente ter a nossa implementação das hortas verticais, que seria um instrumento de mobilização comunitária para uma nova modalidade de parcerias. A Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, por já ter a expertise em PPPs, concessões, ela já teria também toda uma instrumentalização para fazer uma boa parceria. A nossa primeira proposta de parceria público-comunitária com a Prefeitura de São Paulo ela é estruturada na Lei de OCPs, ela é fundamentada com um plano de parceria e um plano de trabalho, os dois muito bem fundamentados, com vigência, com captação de recursos, com propensão de aferição de metas, e essa é a nossa proposta para a gente ter um desenvolvimento sustentável cada vez mais presente no nosso município.
Então, a prefeitura, atuando como um poder concedente, ajudando com infraestrutura técnica, capacitação, com recursos e com o know-how de parcerias junto da Secretaria Executiva de Desestatização e Parceria, o Instituto União Caralux, representando a comunidade, e a Secretaria do Verde, a gente consegue fazer uma estrutura comunitária para a gente ter educação ambiental, para a gente ter maior produção de produtos orgânicos, para a gente ter um desenvolvimento sustentável para o nosso município. Estar na Prefeitura Municipal e especialmente na Secretaria Municipal de Saúde fez desenvolver um lado muito sensível. Eu não tinha a noção de como era a ponta, de como era o serviço dentro de uma secretaria e o quanto uma prefeitura, uma secretaria e uma boa gestão interfere dentro do nosso município. O nosso projeto, ele é a inclusão de cláusulas contratuais dentro do nosso contrato de gestão da saúde municipal, para que sejam contratadas pessoas pretas até 2030, que diminua o percentual que a gente tem atualmente de 130%, e garantir a diversidade e a representatividade dentro do nosso município e das nossas unidades de saúde. E um diferencial do nosso trabalho é que nós somos da Secretaria da Saúde e os projetos da Secretaria da Saúde voltada à população preta, voltada às pessoas negras, é pensando em saúde da população preta, mas esse foca em contratação, em desenvolvimento e também assistência social. O ganho para a população seria você, como munícipe, você como cidadão de São Paulo mesmo, entrar em um dos escritórios das organizações sociais e realmente ver um escritório que reflita a população, que reflita o perfil da nossa sociedade. Nossa sociedade paulista, que é uma sociedade onde 50% da população é a população negra, onde que em cargos de chefia, em cargos de gestão, há pessoas como nós. Pessoas que você vai ver ocupando cargos realmente de reconhecimento e de mérito. Isso pra gente também é essencial. Não tem mais nada gratificante do que você entrar dentro de uma unidade de saúde e ser atendida por uma pessoa preta e você se vê nela. Muito legal essas iniciativas, né? Espero que elas inspirem os próximos estagiários a realizarem projetos que dialogam com a sustentabilidade e também com a diversidade. E para compor a mesa e também compartilhar as experiências em relação a como foi a realização desses projetos, os desafios, os principais aprendizados, eu gostaria de convidar, inicialmente, o Júlio José Ramos Vieira, vencedor da modalidade individual da 13ª edição do Prêmio de Melhores Práticas de Estágio, com o projeto Parcerias Público-Comunitárias, Criação de Hortas Verticais Comunitárias no Jardim Caralux, em São Paulo. E também gostaríamos de convidar Mariana Tomás Nascimento Santos e Vinícius Santos Gomes Firmo, vencedores da modalidade em grupo, reconhecidos pelo projeto de inclusão de cláusulas contratuais nos contratos de gestão da saúde municipal para a diminuição das desigualdades. Por favor, venham compor a mesa. E palmas, né? Sintam-se à vontade para falar, começando inicialmente pelo próprio Júlio, compartilhe a sua experiência, como foi os desafios, os aprendizados, e dê algumas dicas para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos e os outros. Eu vou também conversar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de estatura média, tenho cabelos pretos, uso um óculos, tenho um bigode e estou com uma camisa cinza. Eu queria primeiro começar contando como que a Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias a gente atuou perante o Prêmio Melhores Práticas de Estágio. Eu sou aluno de Gestão de Políticas Públicas e, em 2023, os vencedores da categoria em grupo foram alunos do meu curso, pessoas da minha sala, que eu conheço. Eu fiquei inspirado, achei muito interessante a prática e é muito conveniente ao meu curso. Então, quando apareceu o e-mail do lançamento do prêmio em 2024, do 13º prêmio, eu corri para a chefe da assessoria técnica da minha secretaria e falei, vamos juntar os estagiários, né? Alguns não sabiam o que era, outros não estavam muito interessados. Falei, vamos juntar o pessoal, vamos ter um brainstorming de ideias aqui, vamos pensar como a gente introduzir o tema da ODS, que era o tema do prêmio ano passado, com o tema da desestatização e parcerias. Acabou que a gente acabou lançando 3 ou 4 projetos no final,
o meu e outros que eram sobre cidades esponja, sobre cláusulas contratuais para inserção também de critérios sociais. Infelizmente, só eu cheguei à finalidade, mas esse modelo de revisão, a gente estava toda hora um dando pitaco no projeto do outro, a gente estava sempre revendo, compartilhando bibliografia, compartilhando alguns insights que a gente tinha pessoais, a gente compartilhava tudo entre si. E, apesar dos projetos da minha secretaria, os outros não terem chegado à final, eu acho que foram projetos muito bem estruturados, com capacidade de transformação incrível. Então, para quem está em casa, a primeira coisa que eu sugiro é que não faça disso um trabalho sozinho. Vocês têm os supervisores que vão estar com vocês, vocês têm os técnicos das secretarias, você tem outros estagiários, tem mais de uma modalidade, você pode fazer sozinho, você pode fazer em grupo. Então, não esqueçam de olhar para outras pessoas para você pedir uma ajuda de vez em quando também. Um carinho especial que eu quero dar para pessoas que não são da área de humanidades, né? Para a área de biológicas e exatas que têm interesse. Nós temos 12 mil estagiários na Prefeitura de São Paulo. Quando eu descobri isso, eu fiquei abismado, porque a cidade onde eu nasci tem 17. Então, imagina gerir 12 mil estagiários, é bem complicado. Mas, então, para quem é da área de biológicas e exatas e não tem muita familiaridade com a administração pública, eu sugiro que vocês vão atrás do ciclo de gestão de políticas públicas, né, o ciclo gerencial de políticas públicas, nas etapas de formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas públicas, porque isso faz toda uma diferença quando você vai estruturar o projeto. Não adianta você pensar num projeto e não pensar em como ele vai ser colocado na prática, quem que vai aplicar ele na prática, se ele tem sustentabilidade econômico-financeira, se tem possibilidade. Tanto que um dos critérios do edital é a viabilidade técnica do projeto. Não precisa necessariamente ser um projeto do campo de públicas. Eu acho que a melhor estratégia é vincular a administração pública com o seu curso, conseguir fazer uma ideia criativa e também ter a noção de que vocês estão partindo do pressuposto que vocês estão na Prefeitura de São Paulo, a maior máquina de estrutura municipal do Hemisfério Sul. Não é qualquer lugar. O projeto que eu quero colocar é para criar um acelerador de partículas em Itaquera. Vai, faz. Pode dar certo. Ué, Campinas tem. Por que a gente não pode ter também? Então, não se sintam acuados de que o projeto de vocês, o meu projeto é muito sonhador. Não é. Vai atrás. Vai atrás de conseguir, pensa na população, pensa em como você vai ajudar o município com isso, não só a administração pública, mas a continuidade da ascensão da sociedade, das pessoas mais afastadas da gestão em si. Quando eles colocam a ideia dos planos municipais para o Prêmio Melhores Práticas de Estágio, isso já ajuda, porque você já sabe com quem você vai estar lidando na ponta de resultado. Então, os planos eles têm toda uma categorização estrutural. Você olha essa categorização estrutural e você fala, aonde eu consigo afetar de maneira prática? Aonde eu consigo ajudar com o know-how, principalmente do meu curso? Entendeu? Eu sou um aluno de gestão de políticas públicas, eu consigo ajudar com burocracia, mas a gente tem projetos que lidam com outras coisas que extrapolam essas obviedades. Então, as minhas estratégias foram basicamente essas. Eu sugiro que todos participem, tentem, vão atrás, sugiram melhorias para a secretaria de vocês, para a SEGES. Eles foram muito solícitos em ouvir as nossas sugestões, não só a minha, mas os nossos colegas aqui também. Eu imagino que isso vai se intensificar. O Prêmio Melhores Práticas de Estágio é uma política pública também, e a política pública ela não é estática. Ela se molda com o tempo, ela vai indo para frente com melhorias que vão passando por causa de pessoas que tomaram a atitude de ir atrás de que elas fossem implementadas. Então, no mais, se eu continuar falando, eu vou tomar todo o tempo do evento. Então, eu gostaria novamente só de agradecer a todo mundo que me permitiu estar aqui e desejar boa sorte aos que vão participar, porque eu já pensei em uns 7 projetos aqui de cabeça. Só de ver que é de plano municipal, já veio um monte de coisa na cabeça. Então, boa sorte a todo mundo aí, inclusive para mim, se eu conseguir participar. E é isso.
Júlio, obrigado pelas contribuições, pelas reflexões, pelas dicas. E agora nós convidamos a Mariana e o Vinícius para compartilhar um pouco da experiência de vocês, de fazer também um trabalho em grupo, né, que difere muito da experiência do Júlio. Compartilhar a experiência como de vocês. Boa tarde, gente. Eu sou a Mariana. Começar a minha descrição, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo cacheado do tipo 4C e estou com um coletezinho azul marinho e uma blusa branca social por baixo. Brincos em forma de coração. Quando a gente começou a fazer, quando a gente pensou na ideia do projeto, porque o nosso projeto ele é muito social, e ele partiu de uma denúncia que a gente recebeu de que pessoas pretas elas não estavam sendo contratadas dentro das organizações sociais. E quando a gente recebeu essa denúncia, quando a gente foi tratar dessa demanda, que ela chega como um processo administrativo, a gente percebeu como era necessário expor isso e falar para as organizações que isso realmente era um problema efetivo e que precisava de uma solução. Então, o nosso trabalho ele não só partiu de uma simples necessidade, mas também pensando na representatividade. E eu, como uma mulher preta, eu sempre penso nos meus semelhantes, nas pessoas que eu posso incluir e puxar para um meio de ascensão, que é tão necessário. O desenvolvimento do trabalho ele foi muito baseado em comunicação com o nosso setor, porque enquanto a gente fazia e nas outras apresentações, a gente fala que o nosso trabalho ele não é... eu e o Vinícius, a gente não foi os únicos vencedores. O nosso setor inteiro, a CPCS, especialmente o DATA, ele foi vencedor disso. E a gente carrega essa vitória, também incluindo as outras pessoas que nos ajudaram com isso, porque é muito importante a gente ser grato às pessoas que nos ajudaram. Então, toda a dinâmica do nosso trabalho, ela foi pensada em um público e ela foi pensada em atingir uma meta que foi estabelecida. E participar disso foi muito enriquecedor, tanto profissional quanto pessoal, porque você escrever, você olhar para o seu serviço e você entender a importância e como que você vai chegar ao outro é uma forma assim esplêndida do serviço público. E durante o trabalho eu pude perceber que, poxa, realmente, o que eu faço, as minhas 6 horas diárias, elas valem a pena e elas afetam a população de uma forma super positiva, porque o nosso contrato ele seguiu para frente e hoje ele é uma cláusula dentro dos contratos de gestão da saúde. Então, é algo que funciona e é algo que está funcionando, que está rolando. E na elaboração do trabalho, já que é em grupo, a gente sempre teve aquela... E aí, como a gente fazer? Ideias, eu acho que escrever melhor dessa forma, pesquisa. Foi um trabalho em conjunto e a gente soube dividir da melhor forma possível, entre eu e o Vinícius, entre eu e a equipe, para a gente conseguir fazer esse trabalho. A diferença é que você vai ter mais ajuda, você vai ter alguém ali para bater a cabeça, e isso é muito bom, porque fortaleceu muito a nossa conexão como estagiários e também como funcionários dentro da unidade. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é a comunicação. O falar, o eu tenho dúvida, o eu não entendi. Também fortalecer o vínculo com pessoas que você nunca conversou dentro da prefeitura. Aquele colega, aquele servidor que você não fala muito, conversa, troca papo. Porque eles têm muito o que agregar para a gente, já que eles estão ali na ponta e muitos servidores são de carreira. Então, é isso, é a comunicação. Lê direitinho o edital, estuda o edital, porque o edital ele dá todas as chaves, tudo que você precisa. Ele é uma grande cola. Então, a dica que eu tenho para dar é isso. Ler o edital, ter muita comunicação e inspirar vocês a uns projetos sociais, a pensar na representatividade e se inscrever, gente, participa. Hoje, a gente precisa muito dessa representatividade nesse meio e fazer com que os estagiários eles sejam vistos, porque a gente tem muitas ideias e, às vezes, falta oportunidade para a gente mostrar essas ideias, mostrar que a gente sabe, mostrar que a gente consegue trabalhar bem. Passo a palavra para o Vinícius. A Mariana posicionou muito bem tudo aquilo que a gente precisou elaborar dentro do prazo de construção do projeto. Então, queria primeiramente fazer também a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, uso óculos, eu tenho um cabelo crespo médio, grande ali, estou de moletom branco. E queria também saudar os integrantes do CIE, que estão aqui presentes hoje, porque eu conheci o CIE através de uma das feiras de estágio, que vocês estiveram presentes lá no Mackenzie. Foi assim que eu submeti a minha inscrição para uma das vagas e acabei vindo parar dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E quando você faz um trabalho em grupo, uma coisa que você precisa
treinar muito aquele ponto da comunicação com o estagiário que está do seu lado. Então, às vezes, você senta literalmente do lado da pessoa, vocês se auxiliam nas demandas que cada um tem diariamente, só que desenvolver uma ideia, um projeto e debater juntos é algo completamente diferente. É algo que, às vezes, você fala uma coisa para a pessoa e você precisa se certificar que aquela pessoa esteja entendendo. E que aquela pessoa também se sinta compreendida. Porque é assim que um trabalho, na hora de você apresentar, na hora de você submeter o documento, mas também quando você avança para uma das outras fases, você demonstra a conexão com o seu parceiro de estágio. Não parece que cada um fez um número X de página e acabou juntando apenas e acabaram caindo ali. Não, é algo desenvolvido junto, é algo que cada um dos trabalhos submetidos, quando eles são feitos no compasso correto, tem um pouco da identidade de cada um. Não apenas do estagiário, mas também do supervisor, do diretor, da coordenadora, do secretário, de todo mundo, da pessoa que aquele estagiário conversa na copa. E isso é muito importante, porque um estagiário ele consegue reunir muito daquilo que ele percebe no dia a dia dele. E a Mariana deu a dica de ler o edital. E uma coisa também muito importante é que você aplique aquilo que o edital está te pedindo no seu dia a dia. Porque o trabalho ele é feito no dia a dia. O trabalho ele não é feito em uma noite, o trabalho não é feito em uma semana. Então, o trabalho é feito naquilo que você aprendeu durante toda a sua trajetória de estágio. Às vezes, você, estagiário, que está aí assistindo a gente do seu escritório, tem pouco tempo, ou já está chegando perto já da sua conclusão de contrato, mas é o momento de você reunir tudo aquilo que você aprendeu, mas também reunir o que as outras pessoas estão tentando te ensinar. É assim que você consegue entregar um trabalho que reflita realmente a sua prática de estágio, que é isso que realmente vai fazer a diferença e que vai sair de dentro ali do seu ambiente de estágio, que vai sair ali de dentro do espaço físico que você desenvolve as suas atividades e vai para o município inteiro, e sai do município, e sai do estado. O seu trabalho chega em lugares que você não consegue imaginar. Isso é muito interessante e mostra a grandiosidade e a importância do Prêmio de Melhores Práticas de Estágio. Por isso que eu sou muito grato à Prefeitura, eu sou muito grato aos elaboradores, porque foi uma das formas de também a gente conseguir mostrar que um estagiário, dentro das suas atribuições, e quando ele recebe o apoio que é necessário, ele consegue realmente transformar o espaço onde ele convive, a sua cidade, e aí vai para frente, ele transforma o mundo, transforma o país e uma geração inteira. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado. Bom, gente, a gente teve dicas valiosas da Mariana, do Vinícius, do Júlio, na elaboração dos trabalhos. Também eles comentaram a importância de vocês relacionarem o trabalho com o dia a dia da atuação do estágio, como isso ajuda na elaboração, como isso ajuda a pensar e compartilhar com os supervisores e com todo o grupo que está no dia a dia com vocês. Bom, e a gente está caminhando para o fim da apresentação de hoje. É muito importante também avisá-los que a gente fará um tira-dúvidas, em que todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo da realização desse trabalho, terá um momento em que vocês vão conseguir esclarecer as dúvidas, conseguir entender um pouco mais dos planos municipais, cada tópico do trabalho. Isso tudo é para auxiliar vocês nesse desenvolvimento e, principalmente, fazer com que isso esteja direcionado à atuação do estagiário dentro da Prefeitura. E também não esqueçam de seguir as redes sociais da Secretaria Municipal de Gestão, em que terá todas as informações relativas à atualização da entrega do prêmio, a cerimônia final, em que todos os estagiários da Prefeitura estarão convidados a participar e se reunir juntamente com o próprio CIEE para valorizar e reconhecer o trabalho dos estagiários. E também eu estimulo vocês, estagiários e estagiárias, a participarem, a serem reconhecidos, assim como aqueles que estão aqui, que são os vencedores, para que vocês consigam fazer dessa experiência do estágio uma oportunidade de desenvolvimento profissional e também pessoal. Muito obrigado a todos e desejo uma excelente jornada para os futuros inscritos.